Fala, meu canal, beleza? Bem-vindo a mais uma edição. E hoje iremos reagir a um vídeo que é a estatística mais mentirosa do futebol. VAR React do vídeo, acho que se não me engano, do Eurofut. E eu vi um pouco dele e eu falei, pô, tem coisa que eu consigo comentar sobre ele e sobre o vídeo, acho que vai ser interessante. O problema da assistência, uma estatística mentirosa. Vamos ver isso aqui. Vídeo do Eurofut aqui, velho. O vídeo pode ser curioso, esse vídeo aqui, polêmico, eu acho. Olha essa situação, o CR7 sofre um pênalti, ele mesmo bate e mete o gol. Até aí, tudo bem, mas tu vai ver a ficha da partida e tá lá, gol e assistência do Cristiano Ronaldo. No mesmo lance, ele deu uma assistência pra ele mesmo. Isso existe? Ele é muito foda. Isso existe? Ó, se isso existe, eu não sabia, velho. É uma das maiores novidades do futebol pra mim, isso aqui. Não, você tá devaneando, Eurofut. Como assim? Você acha que isso faz algum sentido? Pois é, Depende. essa estatística que a gente chama de assistência ganhou muita força no futebol moderno. É uma métrica que lá nos anos 50, 60 e 70 nem se computava direito e não existia oficialmente, mas que hoje é essencial para qualquer jogador mostrar que sabe criar jogo. E é até usado em debates e comparações sobre meio-campistas com pessoas tentando avaliar quem é o melhor baseado no número frio de assistência. Quem foi melhor, Ronaldo Henrique do Sport ou Toni Kroos do Real Madrid? Dos Quem é melhor? Ronaldo Henrique ou Toni Kroos? camaradas. Porém, a assistência é uma estatística mentirosa, enganosa e extremamente problemática. E hoje eu vou te explicar por quê. Mas vamos lá então. A assistência é um termo que... Mas é que eu acho que algumas pessoas, elas realmente não sabem qual que é, tipo, o teor da assistência. É, tem muita gente que acaba não entendendo também o conceito de Tá assistência. ligado? Até onde eu sei, a assistência não basta, por exemplo, vamos supor, você chutou a bola, aí ela foi tipo, você tá tipo, meio que na lateral, você chutou a bola cruzada e ela ia sair, e um cara do seu time chega completando e faz o gol, teoricamente Seria uma assistência. não tem que ser considerado assistência, cara. Porque a assistência, ela envolve a intenção de dar o passe. Então, se você não tem a Eu tenho uma visão um pouco diferente, mas assim, tipo assim, a assistência pra mim, eu acho que tem que ser uma coisa mais diversificada, digamos assim. Tem assistência, passe pra gol, tipo, eu acho que deveria ser mais ramificado pra ser mais fácil de estudar. Você está perguntando, como que deixar mais ramificado fica mais fácil de estudar? Tipo assim, lobo e cachorro, em tese não seria uma espécie diferente. Caso você esteja perguntando, sim. Uma coisa que é utilizada normalmente como... Ai, refluxo. Uma coisa que normalmente é utilizada como critério para ver se uma espécie é diferente da outra é ver se quando essas duas se reproduzem, a prole continua sendo fértil. E continua. Não à toa que existe o lobo-cachorro, né? Que se você reproduzir um Golden Retriever com um lobo, continua sendo fértil. Um Chihuahua com um lobo continua sendo fértil. Mas você divide os dois para você conseguir estudar mais facilmente os dois. Porque daí você consegue separar os dois, porque tecnicamente os dois não vivem no mesmo ambiente, os dois não veem a mesma coisa. Então é bom dividir para você estudar melhor. E eu acho que seria a mesma coisa com assistência. Tem tipo para passe para gol, passe de criação, assistência, várias coisas diferentes para você conseguir nomear as coisas, para você conseguir encaixar direitinho, entende? Daí até vou já falar tipo qual que seria para mim o que seria essas coisas assim? Por exemplo, um passe de criação seria um passe onde acaba se resultando num gol. Num passe onde, fora da grande área, ou fora de perto da grande área, você faz um passe e acaba criando um gol. Por exemplo, aquele disputa o passe gigantesco do De Bruyne, por exemplo, que passa daqui, vai pra lá. É um puta de um passe, que seria um cruzamento, digamos assim, né? Faz um cruzamento que resulta no gol. Seria um passe de criação / assistência. Daí teria o passe para gol. O passe para gol é quando você intencionalmente dá para ver que você queria passar para um cara com interferência mínima, chega no outro de A para B com interferência mínima, vai lá e faz o gol. Daí tem uma assistência, que é um
passe ou um chute que aleatoriamente resulta em assistência, que era o termo mais amplo. Daí a assistência seria o que engloba tudo isso, por exemplo. Daí tem um nome de cada um para você conseguir ter uma ficha técnica de um jogador muito mais complexa, só que ao mesmo tempo dá para você falar, beleza, ele não necessariamente cria tanto jogo, ele não tem tanto passe de criação, mas ele tem muito passe para gol. Então ele consegue chegar muito perto e fazer um passe bom pro gol. Ou ele tem muito passe de criação, mas não tem tanto passe para gol. Então quer dizer que ele consegue criar muita jogada para ir pro gol, sabe? Daí dividir bastante para você entender melhor cada característica e tal. O passe, teoricamente, não era pra contar. Vai deixar mais difícil? Vai, mas você também não faz isso da noite pro dia. Você vai colocando aos poucos, vai fazendo a transição para aumentar os termos. Como assistência. Mas como que você vai saber se o jogador tem intenção ou não, tá ligado? Então, por isso que muitas vezes em chute, sei lá, o cara... Pra mim, assistência é tudo e todo chute que chega de A para B com interferência mínima que resulta no gol. Então, tipo, sei lá, chegou do... foi e bateu num adversário, daí foi para ele, daí já não é mais assistência. Mas foi do A para B com interferência mínima, tipo, sei lá, triscou na bola, foda-se, ainda continua sendo uma assistência. Mesmo que não necessariamente foi um treco que era para resultar no gol, ou era para um treco que era para... Por isso que até dividir, né? Às vezes, ser um passe para gol, ser um passe que você fez um passe que resultou no gol. Agora, um passe de criação foi um passe que você intencionalmente colocou um jogador para ele criar um gol, sabe? Daí... ramificando. Chutar a bola cruzada, o cara chega completando, a galera dá assistência. Porque não tem como você chegar e falar, você quis dar o passe? A gente costuma valorizar muito pra tentar entender o quão bem um jogador de ataque tá na temporada. É sempre o que se leva em conta junto com os gols, como principal estatística dos jogadores. E muitas vezes é até somada com os gols. Obrigado pelo follow, Ferraz. O que o pessoal na gringa chama de G/A e que no Brasil a gente costuma chamar um pouco mais de participações diretas em gol. Inclusive, o Eurofoot tem um quadro só sobre isso, onde a gente junta os gols e assistências pra criar a famosa hierarquia, um ranking de isso daí é bem quais interessante. jogadores tiveram mais Obrigado pelo follow, Henrique. participações diretas em gol na temporada. E quando a gente vê lá um cara que deu, sei lá, 20 assistências na temporada, a gente tem certeza que ele é um criador de jogadas, ele é um Será? playmaker. As assistências são ali um sinônimo de que o cara deu muitos passes pra gols, certo? Não necessariamente, e eu vou explicar. E tem outro problema também, que a assistência não é e nunca foi um dado oficial. Mas o que é um dado oficial, né? O gol, por exemplo, é um dado oficial. Depois da partida, na súmula vai conter as informações dos gols. E essa informação é oficial e até corrigida se precisar, né? Nos casos em que o juiz deu o gol para um jogador na súmula, mas depois pelos replays ali, por exemplo, ficou claro que quem fez o gol foi outro cara. Outros dados oficiais do futebol: cartões amarelos, cartões vermelhos e até questões como escanteios ou tiros de meta. E lógico, o juizão pode errar ao dar um escanteio, por exemplo, mas não tem jeito. Na hora que ele deu o escanteio, ele transformou aquilo ali num dado oficial. Então, tipo, foda-se, ele pode nem ter acontecido escanteio, mas já virou um dado que estaria na súmula, então... Oficial do futebol. O escanteio existiu naquele jogo. Já a assistência não existe da forma oficial e nunca existiu. Antigamente ninguém computava e por esse motivo, por exemplo, a gente não faz a menor ideia de quantas assistências um jogador como Pelé realmente tem, por exemplo, já que ninguém anotava quem deu o passe, apenas quem fez o gol. E tem quem volte no tempo e tente analisar, por exemplo, os jogos do Pelé pra ver quantas assistências, mas a verdade é que muitas partidas dele sequer muitas partidas dele em 1900 e vai bolinha, não tinha nem câmera. foram gravadas, então é complicado. Então a assistência não é um dado oficial, verificável. E além disso, ela acabou virando um termo guarda-chuva. E aqui que entra a verdadeira problemática, tá? Porque muitos consideram assistência como qualquer ação que acaba resultando num gol. Então, pra mim é mais ou menos isso. Mas não qualquer ação, é qualquer passe de A pra B com interferência mínima que resulta no gol. Então, tipo, por exemplo, se você chutou, bateu na trave, foi pra outra e foi gol, não foi assistência. É tipo quando bate na parede, na queimada e não queima mais, tá ligado? Então, tem que sair de A pra B com interferência mínima pra ser uma assistência mesmo. Mesmo que não seja um passe. Por exemplo, sofrer um pênalti que depois é convertido por um companheiro, como nesse lance do Vini aí, que ele... Isso é idiotice. Isso é idiotice, mas eu acho que deveria ser computado, por exemplo, a criação de pênalti, por exemplo.
ser um dado, quantos pênaltis será que ele conseguiu cavar dentro do futebol e tal, dentro de quantas partidas, também dá pra entender, beleza, então esse jogador é um jogador que gosta de ir pra frente, ele consegue chegar dentro da área, o único jeito de derrubar ele é no pênalti. Então é uma coisa que teria como ramificar, por exemplo. Não seria uma assistência na minha visão, né? Como eu disse, seria de A para B com interferência mínima, uma assistência. Isso aqui é idiotice. Eu acho que não tinha que ser considerado como assistência, apesar de ser uma estatística relevante, né, mano? Porque o cara que sofre um pênalti e ajuda o time dele, velho, sofrer pênalti é uma coisa importante no futebol. Então, sofrer o pênalti é uma coisa importante. Você colocar como um dado estatístico mesmo o pênalti em si, diferente de um passe, de uma assistência. Caiu e o Mbappé fez o gol. Assistência pro Vinícius Júnior. Chutar uma bola que o goleiro dá rebote e depois o companheiro faz gol no rebote. Não, no rebote eu acho que também não. Como eu disse, chutar uma bola na trave com o companheiro empurrando. Aí, ó, o que eu falei? Depois no rebote. Nada a ver. Também é uma assistência. Chutar uma bola que força um gol contra, mesmo que a bola sequer fosse em direção do gol originalmente. Lá no Transfer Market, por exemplo, que é uma fonte excelente, porque a forma como eles mostram os dados é muito fácil de acessar, né? A gente pode encontrar... O Transfer Market é um site até às vezes que eu uso, tá ligado? Que as assistências que eles usam são todas essas aí, né? É um termo bastante amplo, que a gente pode chamar aqui de assistência fantasia. Pô, não sabia que o Transfer Market considerava isso tudo assistência, cara. Caralho, meu irmão. Não sabia mesmo. É que eu acho que você tem que começar a diversificar mais os dados, tá ligado? Ser mais diferente. Em vez de ser uma assistência fantasia, ser uma assistência realmente de A pra B, sabe? Mas qualquer coisa, assim. E eu uso, tipo assim... Por exemplo, criação de pênalti, né? Cavar pênalti ser um dado diferente de assistência, que ainda assim conta como ajuda a criação de jogo. Ou, por exemplo, nesse daí de rebote também ser um outro tipo e tal. Consultar como se fosse uma tentativa de chute a gol que resultou em gol, por exemplo. Tipo, foi no rebote, então, em vez de ser uma assistência, ser, por exemplo, sei lá, criação de jogo mesmo, assim. Ou até às vezes mesmo o cara conseguiu chutar, bateu, voltou e daí criação de jogo mesmo, não tem muito o que falar. Achando que é só passe pra gol, cara. Que loucura. Para casos como aquele do início do vídeo, onde o Cristiano Ronaldo caiu, sofreu o pênalti, ele mesmo converteu e gerou uma assistência e um gol para ele mesmo no mesmo lance. Nesse caso, o Transfer Market até nos explicou que não conta na ficha de números do jogador, quando puxa o total de assistências do cara na temporada e tal, mas ainda assim aparece como assistência na ficha do jogo. Interessante, então tipo, não contaria mais... Ainda assim, no jogo em si, vai. O Transfer Market é perito no mercado de transferências. A gente tá comentando sobre eles aqui especificamente, porque a gente tem uma ótima relação com os caras e eles são um site bastante confiável. Eu gosto muito do Transfer Market, tá? Muito, 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 muito. E que o Transfer Market é bom. Caso você gosta de futebol, eu vou colocar aqui, ó. Entrando no Transfer Market aqui rapidinho. Tem até o .br, caso você queira só em português, tem tudo em português certinho. Pô, é mó bem feito aqui o site, você consegue ver janela de transferências. Tu gosta muito, muito mesmo de futebol. Eu só vejo mais do meu time mesmo, tipo, janela de transferências, sabe? E nem vejo aqui, eu vejo em canal de YouTube mesmo. Mas, mano, se você gosta muito de dados de futebol, você não conhece esse site, que eu acho meio difícil, porra, é mó bom esse site, tá ligado? Tipo, rumores mais quentes, fala aqui certinho, como se fosse no FIFA mesmo. Sabe, é um site muito, muito bem feito ridiculamente bem feito. usam esse critério aí das assistências. E nem um AD, eu sou pequeno demais pra alguém que quiser fazer AD. Mas não são só eles, tá? Diversos sites e entidades consideram esse critério bastante amplo da assistência fantasia. Por exemplo, a própria UEFA. Ou seja, é um termo vago, amplo, que infla as estatísticas e passa a não ser mais um reflexo da qualidade do jogador em armar jogadas e criar chances. Pensa... Pera aí, gente, eu vou precisar ir comer, vou pegar alguma coisa pra comer, porque eu tô morrendo de fome. I'm back. Num ponta rabisqueiro, por exemplo, que é horrível na finalização. Esse cara é mestre em botar na frente e entrar na área ali em velocidade. E aí ele sofre muito. Ai, acabei de perceber que eu tô em cima dele, né? Puta merda. Tá, calma aí.
Fazer uma coisa genial. Aí, ó. Pum! GG, mano. Que isso. Eu não gosto muito de deixar nesse canto porque eu acho que fica muita informação aqui. Mas ok. Os pênaltis, ou ele consegue finalizar ele mesmo, mas manda sempre em cima do goleiro, gerando rebotes, né? Ele pode sair de uma temporada com muitas assistências por causa dos pênaltis sofridos e também dos rebotes que ele causou. Mas ele criou mesmo jogadas pros companheiros. Ele tem visão, Então. qualidade técnica, passe. É possível que não, mas se esse cara acaba com 10 assistências na temporada, é normal que a gente olhe e fale, pô, ele é um criador de jogadas, ele é um armador, mas pode ser que não seja. Então, Pois é, mas isso é complexo também, porque, tipo assim, mano, o cara que só... Igual ele falou, beleza. O cara não é bom em dar o passe, o cara, tipo, não é bom em finalizar. Mas, pô, o cara que ele tá ali posicionado bem pra finalizar, o cara que sofre o pênalti, ele é um cara importante, tá ligado? Eu acho que faz sentido não considerar como assistência, porque a gente vai estar, tipo, meio que atribuindo uma característica que o cara não tem. Bota fé? Que ele não tem. Porque, pô, se todas as assistências do cara vierem de pênaltis sofridos, É meio foda. e o cara for um péssimo passador, isso aí realmente engana a gente, até engana a gente que trabalha com futebol, tá ligado? Porque muitas vezes a gente não tem como se basear no jogador assistindo todos os jogos dele, velho. Então, né? Tipo, é impossível. Então a gente confia ali que as assistências que ele tem são meio que os passes que ele deu pra gol, tá ligado? Então, tipo assim, é uma faca meio que de dois gumes, porque ao mesmo tempo que algumas jogadas que não são assistências têm que ser valorizadas, a gente não pode considerar qualquer coisa assistência, tá ligado? assistência virou esse termo amplo que pega tudo. Mas qual que é a alternativa? Existe meio que uma solução pra isso, tá? Uma ideia É meio que se você deixa tão amplo, acaba você falando uma informação bem errada, né? mais puritana, digamos, da assistência. É a assistência padrão Opta, que aqui no Eurofute a gente chama de passe pra gol. O Opta é uma plataforma de estatísticas muito credenciada no meio do futebol, que criou esse novo padrão de assistências, que desconsidera algumas coisas como pênaltis sofridos e rebotes ali, criando essa versão Faz sentido. muito mais simples e direta do que é uma assistência. Se define como o toque final da bola antes dela chegar a um destinatário e o destinatário concluir e realizar um gol. Em outras palavras, a bola saiu do jogador A, chegou no jogador B sem nenhuma interferência e o jogador B marcou. Não, pra mim não é sem nenhuma interferência. Pra mim é com interferência mínima. Tipo, porra, imagina, sei lá, passou aqui, encostou aqui, assim. Daí, não é mais assistência. Porra, e daí também é foda, tá ligado? Triscou no outro jogador, não é mais assistência. Porra, cara... Mano, é foda também, né? É foda. Marcou o gol. Isso é uma assistência padrão Opta. É um passe pra gol. Parece uma Pô, e é fora, porque, tipo assim, de acordo com essa assistência padrão Opta, por exemplo, se você enfiar a bola pra um cara, seu passe foi na medida, o zagueiro se estica pra dar um carrinho, dar uma encostadinha na bola, já, tipo, invalida a assistência? Essa que é o padrão, tá ligado? É uma boa pergunta, pô. definição muito mais simples e mais justa, né? Mais Então, realista né? do que deveria ser uma assistência. Por exemplo, ó, o Salah deliberadamente procura Curtis Jones, que domina e faz um gol. Ninguém mais toca na bola. Assistência padrão Opta. Aqui um exemplo já bem menos claro. Na final da Champions League de 99, o Ryan Giggs chuta todo errado uma bola pro gol. Essa bola acidentalmente vai parar com o Ted Sheringham, que empurra e faz o gol. O Giggs teve a intenção de fazer esse Não. passe pro Sheringham? Com certeza não. Mas foi o toque dele na bola que fez a pelota chegar limpa. Então, pra mim, tanto faz se teve a intenção ou não. A pra B, interferência mínima, assistência. Pro seu companheiro fazer o gol. Então, essa assistência do Giggs é sim uma assistência padrão Opta, um passe pra gol. Então, aqui você já percebeu que a assistência fantasia, ela envolve um monte de coisas ali que geram um gol no final, enquanto a assistência padrão Opta, ela é mais direta, ela é o passe pra gol. Tá? É que eu acho Vale que é ressaltar meio que o certo, né? que o padrão Opta, ele não adiciona nada, ele simplesmente remove. Então, a assistência fantasia é um termo muito mais A edição desse canal é absurda, né, mano? amplo.
que abrange muito mais coisas, enquanto a assistência óptica tem apenas um filtro mais rigoroso. E se você tá achando que a assistência padrão óptica, que a gente aqui chama de passes para gol, é um padrão que, pô, só a gente usa, né? Os caras estão inventando moda. Saiba que ela é usada por muitos dos portais mais confiáveis do planeta Terra. O SofaScore, por exemplo, que a galera ama, é padrão óptica. O WhoScored, padrão óptica. Squawka, padrão óptica. Bisoccer, padrão óptica. E por aí vai. Muitos dos portais de maior credibilidade usam esse critério. Me parece, conceitualmente, uma forma muito mais precisa de determinar uma assistência pra alguém. Se a gente olha e vê que um cara tem 20 assistências... Salve, Afonso. Tudo bom, cara? Eu sei. Essas fantasia na temporada, a gente não tem total noção do que ele fez pra gerar aqueles 20 gols. Mas se o cara tem 20 assistências padrão óptica, você pode ter certeza que dos pés dele saíram 20 passes que resultaram em gol. Cara, Isso é relevante. Isso é bem relevante. Isso é muito relevante pro futebol, velho. Pra gente que fala de futebol todo dia, isso é muito relevante. ninguém é obrigado a saber disso tudo. Eu passei por muitos anos aí sem saber. Só que Eu não lá sabia. atrás, conforme a gente foi pesquisando e foi entendendo mais sobre essas diferenças, a gente viu as inconsistências, começou a questionar a estatística, né? A gente tomou uma decisão de, aqui no Eurofute, parar de usar o termo assistência por a gente achar que realmente era uma estatística muitas vezes mais falha. Por isso que em todos os vídeos e conteúdos do Eurofute dos últimos 2 anos mais ou menos, vocês ouviram e leram a gente falando de passe pra gol, Caralho. ou na abreviação PPG. Foi a forma que a gente encontrou de ser mais criterioso com as informações que a gente traz pra vocês. Porém, nem tudo é perfeito, tá? E essa abordagem aí trouxe 2 grandes problemas. O primeiro, e mais doído, é que mesmo a assistência padrão óptica, que a gente chama de passe pra gol, também tem sérios problemas. Como é isso daí que eu falei, né? Encostou, já é uma Um assistência. exemplo é aquela assistência do século, do Busquets. Ele literalmente só para a bola no meio do campo pro Messi vir na velocidade, driblar meio time do Real Madrid e fazer o gol. Quem tocou por último na bola, fazendo ela chegar limpa no Messi, foi o Busquets. Então é um passe Gênio. pra gol dele, mesmo que depois o Messi tenha feito tudo absolutamente sozinho. Mas tu pode pensar, não, tá ok, porque o Busquets foi genial ali, beleza. Mas e nesse lance? Foi genial, cara. Eu conseguia dar esse passe pro Messi, pô. Esse aí é uma das assistências que a maioria dos caras que joga bola consegue dar. Salve, bonitos. Tudo certo? Sim. Paulo. Eu consigo dar. Usando o vídeo aqui pra dar um recado e avisar que a maioria dos vídeos aqui do canal são feitos ao vivo lá no meu canal da Twitch, velho. Eu tô passando pra deixar o convite pra quem quiser acompanhar. As lives acontecem ali na parte da tarde, começando normalmente umas Caso vocês quiserem ir ver lá, tá lá. 2h30, 3 horas, indo até ali na parte da noite, velho. A gente fica resenhando, fazendo react e jogando conversa fora, basicamente. Bom, Vai lá se vocês quiserem ver. Eu queria fazer isso. Queria. Só que meu PC não tanca. é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal e continua com o vídeo aí. Aqui, por exemplo, do Tottenham. O Vertonghen, lá na área de defesa, dá um toquinho na bola, o Son pega a pelota, corre o campo inteiro e literalmente guarda um gol que ganhou Aí não dá. Puskas. O Aí Son não fez dá. tudo sozinho. Aí É um não gol dá. histórico. E o Vertonghen só tava tentando tirar a bola do atacante adversário. Então, né? Mas Aí não dá. tu vai verificar lá e é uma assistência do Padrão Vertonghen. óptica. Os dois critérios. Pô, É uma assistência. assistência padrão fantasia, mais ampla, e também é uma assistência padrão óptica, porque o toque do Vertonghen, sem nenhum Porque toda assistência padrão óptica é uma assistência fantasia, né? interferência, foi o que fez a bola chegar no Son e o Son fez o gol. Outro passe pra gol bizarro, olha aí, ó. Vem um cruzamento na área, a bola desvia no Gyökeres e cai com o Pedro Gonçalves, que manda um balaço. Passe pra gol, ou assistência padrão óptica, do Gyökeres, porque a bola veio dele, limpinha, pro Pedro Gonçalves. Pra mim, também tem uma outra coisa. É todo chute que resulta no gol. Então, digamos assim. Deixa eu ver se eu... Não me pergunte porque eu tenho 2 máquinas de barbear. Eu não uso pra barbear. Acho que dá pra ver. Mas assim, temos o jogador A e o jogador B. Então, tem o jogador A e tem o jogador B. Do A pro B, se num chute com mínima interferência, chegando aqui e metendo a bola no gol. Ou seja, eu tenho que... Ai, refluxo. Tem que ser intencionalmente um chute. Tem que ser, pelo menos, intencional a vontade de você meter aqui. Ai, meu Deus do céu. Refluxo. Ai, agora...
É isso aí. Nossa, é foda ter isso. Tá, ok. O importante é... Você, intencionalmente, todo e qualquer chute, mesmo seja passe, qualquer coisa, de um jogador A para B, que resulta em gol com interferência mínima, para mim seria assistência. Então, se desviou em um jogador e o cara fez gol, não seria assistência. Tipo, foi pra cá, não é assistência. É assistência se você intencionalmente chutou, mesmo que foi pro gol. E outra pessoa, tipo, foi pro gol, sei que você mirou errado e daí outra pessoa pegou e fez o gol. Assistência. Entendeu? Vamos lá. E não quer... Ainda que tenha sido completamente sem querer. Então lembra aquele papo que eu falei de você olhar, pô, o cara com 20 assistências na temporada e não necessariamente representar que ele é um criador de jogadas? Bom, com as assistências padrão Opta, também é um pouco assim. Ele é um termo muito mais criterioso e rigoroso. E, em geral, mais representativo da qualidade de criar jogadas. Mas ele não é perfeito. Então, é possível que assistências padrão Opta também sejam enganosas nesse sentido. Inclusive, a gente fez um vídeo aqui no Eurofut, né, falando de jogadores desconhecidos que estavam brilhando na temporada. E um desses caras era o Nicolas Kuhn, do Celtic. Na época, ele tinha 11 passes pra gol em 19 partidas, né? Bom. O que são números excelentes. Bom número. Só que quando a gente foi olhar cada um desses passes pra gol, a gente começou a perceber que a maior parte deles era o Nicolas Kuhn descendo na ponta direita e dando um toquinho pro lado ou pra trás e dando a sorte de que vários camaradas dele do Celtic estavam dando patadas de fora da área e marcando golaços absurdos de longe e, portanto, contando pra ele assistência. Valeu, Nicolas Kuhn. Inclusive da rigorosa, assistência padrão Opta. Mas se tu for ver, não são grandes chances criadas do Nicolas Kuhn. Não são passes... Então, né, não é uma criação de passe, sabe? Por isso que eu até falei, você tem que ramificar. E quais dessas assistências foi uma criação de jogo e quais dessas aqui foi só uma assistência mesmo? Só foi um... Ih, deu gol. Puta merda. Sabe? Qual dessas daqui foi... Puta merda, deu gol. E qual dessas daqui foi... Ele pensou à frente do tempo, sabe? Daí ramificando. Mas ainda, pra mim, por exemplo, isso seria uma assistência pra mim. Ainda assim. Mas não uma assistência de passe de criação, por exemplo. Uma visão extraordinária, não são Não passes mesmo. que quebram linhas, a bola saiu dos pés dele e caiu no pé de quem fez o gol, isso é um fato, mas sem lá grandes méritos pra ele, foi um passinho pro lado normal, como tantos outros jogadores dão dezenas de vezes durante uma partida, e de toquinho pra trás em toquinho pra trás, que foi gerando gols de fora da área, né, o número de passes pra gol dele foi aumentando, vocês lembram, eu falei 11 em 19 partidas, só que a partir dali a sorte parou de bater na porta dele, só que agora que a temporada acabou, ele terminou com 15 passes pra gol em 51 jogos, ou seja, ele adicionou 32 jogos na sua contagem, mas apenas 4 assistências padrão Opta. Então se você... Não, foi intencional o passe, mas tipo assim, eu entendo o que o Eurofut tá falando, mas mano, é porque o futebol, ele não é muito exato, tá ligado? Ele tem, tipo, várias variáveis, mano. Então, tipo assim, se você for pegar pra... Não, futebol é uma coisa muito... É quase como se fosse realmente uma arte, digamos assim. É muito de interpretação, é muita coisinha, sabe? Pra pegar, tipo, você esmiuçar cada jogo de cada atleta, velho, você vai ter Palavra bonita. 1 milhão de estatísticas diferentes e você vai perder o padrão da parada, tá ligado? Porque, pô, querendo ou não, olha só. Quando o De Bruyne dá aquelas enfiadas de bola pra ele, pros atacantes, pro Haaland, que a bola passa no meio da defesa inteira e deixa o Haaland na cara do gol, mano, é um passe pra gol, uma assistência muito difícil que poucos jogadores conseguem fazer. Sim. Agora, quando esse amigão aqui toca a bola pra trás, mano, pô, todo mundo consegue fazer isso, tá ligado, velho? Só que, velho, não tem como você colocar, tipo assim, assistência padrão De Bruyne e assistência padrão Kuhn, porque vai chegar a assistência que algumas pessoas acham difíceis e uma assistência, e essa mesma assistência outras pessoas acham fácil, tá ligado? Então, tipo assim, Então, por isso que eu falei, fazer uma ramificação. Tipo, uma principal divisão de ser um passe que resultou numa assistência ou ser um passe de criação. Foi uma assistência realmente intencional para a criação do gol. Sabe? Fazer essa distinção. Porque, querendo ou não, você vai ter que fazer uma hora. Porque
Eu acho que o que ele tá querendo falar também não adianta se separar, mas adianta muito, porque você vai conseguir, mesmo que divida em 2 estatísticas a mais, você já consegue deixar bem mais claro quem que é o criador pra quem deu sorte, tá ligado? Quando você começa a criar regra demais pro futebol, velho, as coisas ficam confusas, mano. Não necessariamente. Se você cria estatística demais, pra quem estuda, não vai ficar confuso. Pra quem entra, talvez fique confuso inicialmente. Mas como eu disse, você vai ter que criar ao longo do tempo, por exemplo, pô, esse jogador aqui, ele cria passe. Ele cria jogo. Esse daqui deu uma cagada e resultou no gol. Eu acho mais interessante você dividir, colocar cada um em um balaio, em sorte e criação, que Deus que nos dará, né? Eu acho que é assim que fala, né? É o significado do ditado, eu acho. Pra ver se resulta em algo, pra ver melhor se esse jogador é criador ou sortudo. Sabe? É muito questão disso. Se você olhar pelos números, ele caiu muito de desempenho, mas talvez ele continue jogando mesmo, só que dando menos sorte de que os companheiros agora não estão mais... Então, ele ainda teria as assistências, só que assistência de sorte, assistência por sorte. Passe que resultou em gol. Agora, um passe de criação é muito diferente. Seria realmente coisa de Bruyne, por exemplo. E essa é a questão, tipo, pra você dividir e você conseguir entender melhor e você, até mesmo, sei lá, quem fala sobre futebol poder falar, pô, esse cara aqui teve 20 assistências, mas 12 delas foi de criação de jogo mesmo. 12 delas foi de criar o jogo pra fazer o gol, sabe? Eu acho que é mais interessante assim e fica bem mais claro a informação do que você só meteu louco. mais fazendo gol de fora da área toda hora. Vamos abordar mais um caso aqui que, sinceramente, talvez seja o pior, né? Quando a gente tava pesquisando aí no início, foi um dos que mais me chocou, assim, na verdade. Em 2021, na Eurocopa, a Escócia chutou pro gol e a bola bateu no tcheco Souček e ela foi parar com o Schick, que obviamente meteu um gol do meio do campo. Ou seja, o Schick é completamente responsável por esse gol. É 1000% mérito dele, porque o Souček sequer passou a bola. A bola só explodiu nele, a bola bateu nele e... Então, isso pra mim já não seria uma assistência, por exemplo. Porque pra mim tem que ter a intenção de pelo menos um chute. No mínimo um chute. No mínimo você tem que ter a intenção inicial de você passar de um pro outro. Se você não teve a intenção, não é assistência. Pau no seu cu. Entendeu? É assim. e caiu. Tipo, isso daqui já tira, não é assistência. Se fudeu. Agora, você fez um chute pra cá. Entendeu? Ó. Assistência. O Souček não criou jogada nenhuma. Mas se tu for atrás, isso aí é uma assistência padrão opta pro Souček. Ou seja... Acho que deveria ter o meu padrão. Assistência padrão talharim. Que seria todo e qualquer chute. Ou passe, tanto faz. Vou falar chute. De A para B, com interferência mínima, é uma assistência. Quando eu digo interferência mínima, eu digo... Mano, não é tipo um rebote, por exemplo. Não é... Né? Onde... A direção da bola, deixa eu pegar alguma coisa reta. Vou pegar essa pulseira aqui. Onde, por exemplo, o treco iria assim. Daí, em vez dele ter ido assim, ele foi um pouquinho para baixo. Não vai ser desconsiderado uma assistência. Agora, sei lá, o treco fez um torto aqui, realmente rebateu em algo para acertar o cara, aí não é mais assistência. Mas se for reto, ou com uma diferença mínima, digamos assim, continua sendo assistência. Ah, mas como conseguiria ver se é uma... Mano, fica bem claro no sentido de... A trajetória da bola mudou significativamente? Como saber isso? Essa bola chegaria nesse tal jogador sem essa interferência? É só isso, é só essa pergunta. Não, então beleza, não é assistência. Sim, então é assistência. Entendeu? Fazer uma assistência padrão que é todo qualquer chute com interferência mínima de A para B, que resulta no gol, é assistência. Um passe para gol. Outro exemplo, na Champions 2023-2024, o De Bruyne divide uma bola ali e ela sobra com o Bernardo Silva, que fez o gol. O Kevin De Bruyne tentou passar essa bola? De jeito nenhum. Porém, foi o toque dele, mesmo involuntário, que fez a bola chegar no B.
Então, isso daí pra mim já seria uma assistência, porque ele tentou cortar a bola, por exemplo. Porra, mas pra Porque não seria chute, né? Seria toda e qualquer ação que você faz a bola se mexer intencionalmente, né? Tipo, rebotou em você e pronto. Não? mim, tipo assim, quando... Porque eu ouvi em determinada transmissão, mano, que a assistência, pra ser contabilizada certa, tem que haver a intenção de dar o passe. Então, se Isso é impossível de você saber, porque você teria que literalmente colocar, sei lá, um chip do Elon Musk no cérebro de todo mundo pra você falar, ele teve a intenção. É impossível. Por isso que é mais fácil você até fazer todo e qualquer intencional toque na bola pra fazer tal coisa, sabe? No caso, quando... Também, tipo, falar intencional toque na bola, aquele cara que rebateu nele também seria intencional, porque a intenção dele era que batesse nele e tal. Então seria, tipo, mais um chute, mais alguma coisa, uma dividida, um passe intencional, onde acaba resultando no gol e tal. se alguém me pergunta antes desse vídeo se isso aí é considerado assistência, eu ia falar que não, porque tem que ter a intenção de... Não, pra mim isso é assistência e foda-se. Não importa se teve a intenção ou não. Pode não ter tido a intenção, é uma dar o assistência. passe, tá ligado? Assistência padrão Opta, passe pra gol. E o pior, no mesmo jogo, o De Bruyne passa a bola pro Foden, só que ela tem um leve desvio no meio do caminho. Então, quando o Foden faz o gol, não conta como Ah lá, assistência padrão Isso é esculacho demais, nada a ver, tá ligado? Opta. Como Então, passe ali foi um leve desvio, por exemplo. Chegaria no Foden se não tivesse, por exemplo, a interferência? Sim. Assistência? Não. Então não é assistência mesmo. Mesmo que ele passou a bola por conta da interferência que chegou. Não foi por conta do passe dele. Você entendeu? Então, ele tinha a intenção de fazer uma assistência. Tinha. Mas ele não conseguiu. Agora ele fez a assistência e conseguiu fazer a assistência, aí é outra questão e conta como assistência, entendeu? passe pra gol. Por quê? Porque o desvio no meio do caminho, ele invalida o padrão Opta, mesmo que praticamente não tenha mudado a trajetória da bola. Então, nesse jogo do Manchester City, Então, nisso daí, por exemplo, como eu disse, seria uma assistência, se a trajetória de qualquer forma ia chegar no jogador. a gente tem dois casos contraditórios, né? Um lance em que o De Bruyne não teve nenhuma intenção de fazer um passe pro Bernardo Silva e é considerado um passe pra gol, e outro lance em que ele teve toda a intenção de tocar pro Foden e não é considerado um passe pra gol porque teve um leve desvio. O critério precisa ser sempre seguido, porém nem sempre ele é perfeito também. Exato. Muitas vezes é confuso. O critério é Esses falho. lances escancaram pra O mim critério é falho. a fragilidade. Então, pra mim é você tentar... O jeito melhor de você conseguir é, tipo, digamos, dividir pra dominar. Você dividir pra você conseguir dominar o máximo de áreas possíveis pra não ter tanto área cinzenta nisso daí. Da estatística. Então, o PPG, o passe pra gol, assistência padrão Opta, né? É uma definição mais certeira pra dar uma representação ali da criatividade, da visão, da habilidade de armar jogadas do jogador. Porém, tá longe de ser perfeito também, como vocês puderam perceber. E lá atrás eu falei que o passe pra gol tinha dois problemas, né? Esse foi o primeiro. O segundo é talvez até pior pra gente como criador de conteúdo. É, tipo, como eu disse, talvez eles tivessem pensado nisso, mas por algum motivo acabaram não indo pra frente. O que eu não entendo por quê. Talvez por conta que eles não conseguiram entender qual que seria o grau mesmo de interferência, então já foi melhor tirar. Mas pra mim é meio que matemática, assim, física, literal. Daqui pra cá, fazendo a linha reta, ia chegar no jogador? Sim, então beleza. É uma assistência, tá ligado? A interferência foi mínima, assistência. Se a interferência foi gigantesca, não foi assistência. Até mesmo se, tipo, por exemplo, a assistência fez isso daqui. Dá pra ver que não ia chegar no jogador se ele tá aqui. Mesmo que ele fosse correndo pra cá, talvez não chegasse, tá ligado? Talvez não chegasse. Então, digamos assim, ele tá aqui, saiu correndo e a bola iria pra cá. Será que ele ia chegar? Isso já fica muito confuso, já fica muito ambíguo. Agora, umbigo, né? Agora, se tá mais assim, por exemplo... Meu dedo é torto, perdão. Se tá mais assim, por exemplo... Pera aí, deixa eu tentar deixar esse dedo reto aqui. Que assim... Daí beleza, tem uma interferência tão mínima que mesmo que se continuasse reto, ele ia conseguir alcançar. É só fazer meio que uma linha, tá ligado? Foi, mano, no círculo ia continuar reto? Sim, então beleza. A gente passar a usar PPG no lugar É tipo você fazer um círculo, fazer duas bolas. Essa bola vem aqui
daí, tipo, continua encostando na área dessa bola, beleza, é assistência. De assistências teve um efeito colateral que até poderia ser previsto, né? O fato de que muitos dos nossos seguidores não entendem o que é PPG, não entendem a sigla e não entendem a diferença de um PPG para uma assistência. As pessoas perguntam e se confundem, o que é absolutamente normal, porque até onde eu sei, o Euro entendem a sigla e não entendem a diferença. Eu quero muito ler de um esse último PPG comentário. pra uma assistência. As pessoas perguntam e se confundem. O que é PPG? Não entendo, não tô entendendo nada, não tô entendendo esse lance de PPG. Porque Os caras ficam metendo PPG nos posts. até onde eu sei, o Eurofoot é o único veículo de mídia do planeta Terra que não usa assistência. E o passe pra gol que a gente começou a usar simplesmente não colou, digamos assim. E no fim das contas, a gente quer ter um critério mais rigoroso, mais bacana, porém, ao mesmo tempo, a gente tem que passar uma mensagem clara. Não adianta a gente aqui querer criar algo que ninguém aceita e ninguém entende. O Eurofoot, como veículo de mídia, acredito que falhou na tentativa de fazer essa mudança. A gente não conseguiu explicar muito bem, deixar o público sabendo o porquê que a gente eu não começou fazia ideia disso, tá ligado? Eu considerava assistência também. PG. Então eu acho que a gente pode ter pecado um pouquinho pelo preciosismo, sabe? Na vontade de passar as melhores informações pra vocês, a gente passou a usar um termo que ninguém usa, sem explicar direito o porquê e fazendo com que muitos se confundissem ali com os nossos vídeos e postagens. Por isso, o Eurofoot vai manter o seu critério de usar as assistências padrão Opta, os chamados passes pra gol. Mas vamos voltar a usar o termo assistência, Aí, ó, beleza? melhor, Todo né? mundo usa e conhece o termo assistência, tá? Em inglês, na gringa, é a assist. Em espanhol, é assistência também. Assistência. Acho muito engraçado falar espanhol, porque você tem que colocar muito língua. Assistência. Pronto, é a mesma coisa que ele falou. Assistência. Você falou exatamente a mesma coisa. Assistência. Sabe, é muito legal. Livro. Sabe, parece que todos eles estão com a língua gigantesca na boca. Inchou a língua deles, estavam falando português, tá ligado? Livro. Eu quero pegar aquele livro. Eu quero pegar aquele livro, sabe? Espanhol é basicamente é português, só que é com a língua inchada. É um negócio universal. E voltando a utilizar essa palavra, a gente tem a certeza de que todo mundo vai entender muito mais facilmente. A gente também pode até voltar a usar o G/A no lugar de participação direta pra gol, que é um nome bem longo, né? Então, basicamente, Então, volta o termo assistência no Eurofoot. Mas quando vocês verem essa estatística em qualquer conteúdo nosso, podem ter certeza que a gente está usando o padrão mais rigoroso, o padrão Opta, o que a gente antes estava chamando de passe para gol. Em linha com o que fazem grandes sites que a gente confia e usa muito, como o SofaScore e o BSoccer. Na dúvida, todo passe para gol, né, assistência padrão Opta, é uma assistência em geral, uma assistência fantasia. Mas nem toda assistência fantasia é uma assistência do em geral, Opta, assistência fantasia é um passe para Pô, gol. achei da hora esse vídeo, tá, mano? Como Eu não eu falei- sabia disso. Só que, tipo assim, eu acho que se as pessoas... É o que... por exemplo, eu acho que o mais certo seria, tipo assim, a gente passar a considerar assistência aquela assistência que tem a intenção de dar o passe, tá? é que isso daí fica inviável. Tipo, deixa eu ver qual que é o seu nome. Vard, né? Vard. Você é burro. Não, tô brincando. É que é impossível saber se a pessoa teve a intenção ou não. É impossível. É metafisicamente impossível. Tá ligado? Mas aí você vai se perguntar em alguns momentos, pô, esse cara teve a intenção de dar o passe? Aí o cara vai falar que sim. Aí você fala, não teve, não? Você tá na cabeça do cara pra saber que ele não teve a intenção, tá ligado? Esse vídeo é para quem é Valeu pelo follow aí, Marto. muito interessado no futebol a ponto de ficar discutindo essas pequenas diferenças. Mas antes de encerrar, eu queria trazer um ponto muito importante que ele meio que joga o vídeo inteiro na lata do lixo, cara. Isso aqui vai ser quase um plot twist pra vocês, tá? Porque a gente discutiu tudo isso sobre o critério da estatística, mas no final das contas, outras estatísticas como o gol também podem ser consideradas falhas, não podem? Vamos dar um exemplo aqui. Pega Sim. um jogador que meteu 10 gols de pênalti no começo de uma temporada. Aí tu compara com outro que meteu 10 gols também. Só que os 10 gols desse segundo camarada, pô, são golaços de fora da área, é gol que o cara driblou o time inteiro adversário, é gol de bicicleta. Estatisticamente, tu vai puxar as fichas, cada um tem 10 gols. Mesma coisa, mas eles jogaram o mesmo futebol, eles foram decisivos da mesma maneira, apresentaram o mesmo nível de atuação. Então, óbvio né? que não, nem todo gol é igual. Isso aí é um fato. Então, tipo, por isso que eu falei, tentar dividir, ramificar, tipo, quantos desses gols foram pênaltis? Colocar, quantos desses gols foram
gols mesmo, sem alguma interferência de pênalti ou falta, assim. Sabe? Dividir pra você entender melhor o que é bom esse jogador, sabe? E pra você ter uma mas ideia, eu acho que, até tipo o assim, gol pode gerar polêmica. É que, tipo assim, mas eu acho que essa parada de nem todo gol ser igual, mano, é realmente a magia do futebol e é o que faz com que a gente goste tanto do futebol, tá ligado? Porque, por Aí você tá usando maconha, perdão. Aí você tá utilizando alguma droga. exemplo, eu acho que um exemplo perfeito pra ilustrar tudo isso que o Eurofoot tá falando aqui, velho, é a questão, vamos pegar assim, tipo, talvez, do Messi e do Haaland, tá ligado? Pô, o Haaland, ele já fez grandes temporadas em números de gols, tá ligado? Não tô falando que ele passou o Messi ou algo do tipo, mas ele fez temporadas dignas de Lionel Messi, tá ligado? Em número de gols. Então por que a galera se empolga tão mais com o Messi do que com o Haaland, tá ligado? Óbvio que o Messi tem um papel ali de longevidade, o Messi tá há muito tempo no auge, o cara, tipo, é icônico tanto na Argentina quanto no Barcelona. Mas aí que entra a parada que a estatística no futebol ela não consegue mensurar, velho. Que é o quão da hora é ver aquele cara jogando bola, tá ligado? Tipo assim, É, porque o Haaland é uma tábua com ela no pé, mas pra fazer gol, o cara faz gol. Tipo, acho. E uma coisa que o Josão fala até. Pô, muita gente fala que o Haaland só faz gol. Isso aqui só faz gol, o cara faz 15 gols na porra do treino. Não, tipo. Um cara faz 15 gols numa partida, só faz gol. Tipo, até válido quando o cara realmente só faz gol. Isso aqui é tipo, sei lá, o cara tem uma média muito paia. Mas o Haaland, irmão, o cara só faz gol, só que o cara faz gol pra caralho. sim, eu acho que Porra, teve uma partida que quando ele tava jogando no Borussia, se não me engano, o cara fez 9 gols em uma partida só. 9 gols. estatística no futebol, ela ajuda a gente a argumentar, seja pra fazer um vídeo, no meu caso, daqui cria conteúdo, seja pra discutir com seu amigo na escola, quando vocês estão discutindo alguma coisa sobre futebol, mas no feeling mesmo, tá ligado? No final das contas, velho, cada um vai preferir o jogador ou o time que mais lhe agrada. O estilo de jogo que mais lhe agrada, tá ligado? E a assistência só vai servir como um dos argumentos. Assistência não, os números só vão servir como um dos argumentos, tá ligado? Bota fé no que eu tô falando. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui de novo o Haaland. É, tipo, é muito mais legal ver o Messi driblando meio mundo do que o Haaland com um passe genial do De Bruyne pra ele. Sabe, é muito mais legal ver o Messi fazendo todo mundo chupar chupeta do que o Haaland fazendo um gol absurdo. Né? Beleza? Eu lembro que na primeira temporada do Haaland, se eu não me engano, ele faz 52 gols, velho. E aí eu parei pra ver todos os gols do Haaland naquela temporada, velho. Mano, 45 daqueles gols foram feitos com um toque na bola. 45 dos gols. É muita coisa. E aí eu paro e te pergunto... Pô, mano, o chute de primeira desse cara é impressionante. É impressionante. O cara tá aqui, pum, pum, acabou, gol. Mano, é impressionante. Pô, mano, você prefere ver os 52 gols do Haaland numa temporada ou talvez vamos pegar aí os 35 gols ou 29 gols ou 28 gols do Vinícius Júnior no Real Madrid, tá ligado? Porra, eu particularmente vou preferir ver os 28 do Vini Júnior, velho. Que são gols muito mais da hora, tá ligado? O futebol tem esse lado. É, então, você também... Por isso que eu falo, pra tentar aumentar isso, porque, por exemplo, o Vini, eu acho que a maior parte dos gols dele não é de primeira, é de drible, de domínio e de gol. Então, tipo, você tentar dividir, pô, esse jogador aqui, ele é bom de chute de primeira. Sabe, você dividir pra você entender, tá ligado? Pra você compreender melhor o que é o jogador. Tanto que no Blue Lock, se não me engano, uma das habilidades do protagonista lá é o chute de primeira. Ele chega lá, mete um chutaço, ele é bonzão no chute de primeira, mas ele não é tão bom no domínio pra chutar. Então, tipo, você dividir um pouco mais as características pra você entender mesmo o que é o jogador. Dado analítico, que é muito importante, mas no final das contas, mano, o que é mais importante, o que é mais da hora, é o que a gente tá afim de assistir, velho. É o que faz, tipo assim, a gente fala, nossa, que da hora esse cara jogando bola, tá ligado?
Acho que tem essa pegada também. Lembra que a gente falou dos dados oficiais lá atrás? Gol que tá na súmula e tal? Dá uma olhada nesse caso e olha que curioso. No BSoccer, que é uma fonte muito rigorosa, que a gente confia bastante, tá? O Morata marcou 2 gols contra o Leganés em uma partida na temporada 16-17. Porém, a súmula do jogo e o site oficial da La Liga consideram que ele marcou um hat-trick na partida. Ué, como é que um site tão confiável diz que ele fez 2 gols se ele fez 3? A gente entrou em contato com o BSoccer pra tentar entender. Caralho. E eles responderam que eles reanalisaram o lance e que eles viram que em um dos gols o Morata não toca na bola. E que, portanto, eles vão continuar seguindo os critérios deles mesmos de não dar esse gol pro Morata, ainda que na súmula da partida o gol tenha sido dado pro Álvaro. Ou seja, Caralho. quem tá errado é justamente o provedor oficial dos dados, a própria La Liga. O Bizarro BSoccer isso. se manteve firme no seu critério e ignorou um dado oficial, porque no final das contas, eles olharam com os próprios olhos que a La Liga errou. E aí eu te pergunto, quem que tá certo nessa situação? Quem viu claramente que o Morata não tocou, ou a La Liga que traz as informações oficiais das competições? Porque, querendo ou não, tipo assim, os caras do BSoccer, eles analisaram o gol depois que o jogo aconteceu, né? Os caras da La Liga pegaram ele, tipo, de acordo com o que o juiz colocou na súmula, pô. Uma coisa então. que foi vista na hora do campo. O juiz não revisou depois. Tá na súmula do jogo, cabe interpretação. No final das contas, eu acho que o que fica, né, de mensagem desse vídeo é que, cara, os nossos olhos vendo os jogos muitas vezes são mais capazes de interpretar o futebol do que qualquer número que a gente possa apresentar numa tabela. Sim, sim, sim. Também tem isso, né? Tipo, você vê todo... Mesmo se você dividir todos, como eu falei, ainda não vai ser a mesma coisa se você assistir. Só que você dividir, você acaba entendendo melhor, querendo ou não. Mas você assistir sempre vai ser diferente de você ver todos os dados possíveis. Mas ao mesmo tempo, eu acho que esse tipo de pensamento também acaba retrocedendo um pouco isso, por exemplo, de você dividir para você entender melhor. Porque, não, mas daí você assiste pra ver. Porra, eu vou assistir todos os 87 gols que ele teve no ano, mais os outros gols que eu já... Sabe, é meio foda. Eu não culpo quem vê essa discussão inteirinha, chega no final do vídeo aqui e acaba concordando com o Ange Postecoglou. I've got to say, the assist is the most useless statistic in world football. Seriously, he could come off your backside, fall to somebody on the halfway line, he scores, and it's an assist. So, it doesn't impress me. Ou também não culpo quem É porque, tipo assim, cara, o cara falar que não impressiona é foda também, né, mano? Porque tem um jogador tipo o De Bruyne assim, mano. Porra, o De Bruyne dá uns passes, mano, que porra. Então, os passes do De Bruyne é umas coisas absurdas. Só que daí é uma puta de uma assistência, tá ligado? Cara. Caralho, tá ligado? Tipo, não é qualquer jogador que dá o passe que o De Bruyne dá, velho. Então acho que, pô... acaba indo pro outro lado, de se aprofundar ainda mais, buscando dados que representem melhor o que um jogador fez ou deixou de fazer na partida. Por exemplo, hoje, algumas estatísticas como grandes chances criadas, assistências esperadas, não são tão populares, mas são mais relevantes na hora de a gente analisar o quanto que um jogador é capaz de armar jogadas. Então existe apenas uma solução. Quer saber o quanto que um jogador contribui pro time? Deixa o aplicativo de estatística um pouco de lado E assista os jogos. assista os jogos. As estatísticas dão uma ótima ideia, indicam o caminho e são um excelente complemento, mas a única maneira de saber exatamente o que aconteceu é vendo os jogos em si. Sim. Perfeito, velho. Não tem muito o que falar, né, mano? É tipo... É isso, tá ligado? O jogo vai ser o jogo e não tem muito o que fazer, sabe? O jogo sempre vai ser o resultado... Peraí. Pronto. Sempre vai ser a questão de ver o jogo mesmo. Daí por isso que eu não vejo o jogo do Vasco, porque daí eu não fico tão triste. Mas tipo... peraí. Nossa, só tinha bugado mesmo. Mas eu acho que eu disse que eu tenho pra falar. Caso você não saiba, eu gosto bastante também de futebol. Sou vascaíno. Um dia eu gostaria de ter tatuado um CRVG, tipo, em alguma parte do meu corpo. Só que usei CRVG no formato da cruz de malta, então acho que ia ficar legal. Tipo, o C fica todo torto mesmo. Só que eu acho que ia ficar legal. Bom, eu acho que é isso mesmo, camarada. Se você tiver alguma coisa a adicionar, comenta aí embaixo, dê like, compartilha. Caso você quiser, como sempre. Aqui é o Pix,
E você, caso você esteja falando, pô, mas você não falou o meu nome, se você doou, eu acho bem difícil isso acontecer, mas se você doou, eu tenho que te falar que normalmente eu gravo em blocos, digamos assim, de vídeo. Eu faço do nada muitos vídeos e coloco. Então, tipo, só provavelmente no próximo bloco que eu iria falar. Então, acho que é isso mesmo que eu tenho a adicionar. E até a próxima refeição e valeu!